arrogância do seu conhecimento. Algumas versões vai dizer da sua glória, inclusive. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ou quem é idôneo para essas coisas, como está projetado aqui para a gente? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, e da parte do próprio Deus. Capítulo 3. Começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a carta, ou a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos, como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Curve a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. Deus, muito o Senhor já ministrou e falou em nossos corações, mas nós sabemos que ainda algo especial o Senhor tem, ó Deus, para manifestar em nossas vidas aqui. Pai, portanto, que todo empecilho que possa cauterizar a nossa mente e não nos fazer compreender os seus mistérios e a grandeza do Senhor, através da sua palavra, possa cair por terra. E Deus, enxerte mais uma vez a palavra da vida em nosso coração. Que o Senhor possa resplandecer aqui nesse lugar, para que não haja confusão, porque onde há a luz do Senhor, ali não habita a confusão. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Deus abençoe pela reverência à palavra de Deus. Essa carta, segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em uma cidade chamada Éfeso. E talvez Éfeso tenha sido uma das cidades centrais que Paulo exerceu o ministério dele. Porque além de ser uma cidade estratégica para missões, para ele levar a palavra, era uma cidade que no começo do ministério, antes dele fundar a igreja ali em Éfeso, era uma cidade muito idólatra. Então Paulo teve muito trabalho ali em Éfeso. E por 3 anos aproximadamente, Paulo ficou ali em Éfeso. Tanto é que nos relatos que nos é chegado, nós podemos afirmar que muitas igrejas Paulo fundou estando em Éfeso, né? As 7 igrejas que a gente lê no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, né? Inclusive Éfeso, né? Éfeso, a Laodiceia, Tiatira, Esmina, Filadélfia, todas as igrejas que nos são relatadas, e ainda mais outras 2 que não estão lá na carta do Apocalipse, que seria Colossos e Hierápolis, essas 2 outras cidades. E quando Paulo escreve essa segunda carta à igreja que estava em Corinto, provavelmente, se nós fôssemos dar um tema ou um título para essa carta, seria também como uma carta de consolo, né? A segunda carta de Coríntios, a carta de consolo. De consolo porque Paulo, ele começa essa carta logo no capítulo 1, dizendo de todas as dificuldades que ele estava enfrentando. Como eu já citei aqui, relatei aos irmãos algumas vezes, em algumas ministrações, principalmente nesse estudo da quarta que nós estamos fazendo. Mas em especial quando Paulo começa no capítulo 1, você pode observar na palavra de Deus que ele vai relatar sobre as prisões dele. Paulo vai relatar sobre as lutas que ele passou, sobre as tribulações. Inclusive Paulo chega a dizer no capítulo 1 de 2 Coríntios que essas tribulações, essas lutas, ouça a palavra de Deus, que ele estava enfrentando, era maior do que as forças dele. Eu queria já chamar a atenção para você aqui. Paulo, aquele que inclusive nesse 2 Coríntios, ele chega a relatar a subida dele até o 3º céu. Ele chega a comentar, ou seja, irmãos, veja a intimidade, a experiência que este homem de Deus tinha com Deus. Ele havia conhecido coisas que ao homem não é lícito falar, coisas inefáveis que nós nem sonhamos talvez em pensar, que dirá em ver. Paulo viu, e ele ainda com toda a simplicidade e humildade chega a relatar esse fato ocorrido na 3ª pessoa, né? Eu conheci um homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas que subiu até o 3º céu e conheceu coisas que ao homem não é lícito falar,
E assim aconteceu na vida de Paulo. Mas esse grande homem de Deus, com toda essa espiritualidade, com toda essa força motriz que provém do Espírito Santo, ele fala no capítulo 1 das dificuldades que ele estava tendo. E às vezes da falta de força que ele estava tendo para enfrentar essas dificuldades. Então deixa eu te falar uma coisa. Nós somos seres, e enquanto seres humanos somos feitos de carne. E essa carne que em nós ela é transgredida e impulsionada, inclinada para o pecado, da mesma porção existe um espírito. Deus quer manifestar o poder dele e a força nele, do seu e no seu espírito nessa noite, irmãos. Talvez você esteja se sentindo nessa situação que Paulo, muitas adversidades sobrevindo sobre você, que você não tem conseguido talvez administrar, que as suas forças estão minando conforme elas vão chegando. Mas o Espírito Santo está aqui para renovar o seu espírito aqui nessa noite. Irmão, eu sei, isso aqui não é um jargão que eu vou falar, não. Eu não sei como você entrou. Agora, uma certeza eu sei aqui, impelido pelo Espírito Santo: você sairá daqui com a força de Deus habitando no seu coração ainda mais forte, em nome de Jesus. E Paulo então está aqui no início dessa carta, essa carta que eu falei aqui como do consolo, né? Como a gente vai ver, ele mesmo chega a relatar, quando ele está escrevendo essa carta: eu vos escrevo com lágrimas nos meus olhos. Grande eram essas aflições, essas tribulações, na época que Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios. Principalmente, é quando Paulo usa essa expressão de escrever essa carta com lágrimas nos olhos. Paulo sabia da realidade que estava acontecendo nessa igreja. Uma igreja que ele mesmo havia fundado ali na cidade de Corinto. Ele mesmo havia pastoreado por algum tempo. Havia deixado um obreiro, alguns obreiros ali responsáveis e um pastoreando. Só que com o passar do tempo, aquela igreja foi se pervertendo, começou a se dividir, né? Começou a ter facções, começou o irmão a levar irmão no tribunal de justiça. Muitas coisas foram acontecendo. Tamanho era o grau de perversidade que estava tomando conta dessa igreja, que ainda lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai falar sobre uma relação incestuosa de um filho com a madrasta que estava acontecendo. E Paulo chorando, né, porque ele sabia do trabalho que havia sido pegar o navio aonde ele estava em Jerusalém, partir em direção a Corinto, todo o trabalho para fundar aquela igreja. E agora aquele trabalho que ele havia feito, né, a partir do Espírito Santo que estava nele, estava sendo corrompido por falsos apóstolos. E um dos motivos, inclusive, dessa segunda carta do apóstolo Paulo escrever, não somente para consolar, não somente para animar os irmãos, mas combater esses falsos apóstolos, como a gente acabou de ler aqui no verso 17 do capítulo 2. Mas prosseguindo dentro daquilo que Deus nos propõe aqui para essa noite, irmãos, Paulo então, dentro desse sofrimento que ele estava passando, eu queria que você acompanhasse o raciocínio aqui em nome de Jesus. Ele vai dizer ainda no capítulo 1 e no capítulo 2, seguindo, que mesmo nessas lágrimas, o próprio Deus era o consolo dele. Que apesar de algumas pessoas terem o abandonado, que apesar dele estar passando algumas dificuldades, o próprio Deus o consolava diariamente. O próprio Deus o sustentava diariamente. E isso é muito interessante, irmãos, porque às vezes nós somos tomados em nossa vida por angústias profundas. Às vezes algumas angústias chegam em nós que a gente nem entende, né? Quantas vezes, irmãos, eu passo por isso e eu tenho certeza que nenhum de nós estamos retirados disso, porque estamos no mundo. Jesus falou que passaríamos por isso mesmo. Às vezes está tudo dando bem na nossa vida e a gente não entende, uma angústia vem, talvez por situações externas que nos pressionam, ou talvez até mesmo por situações internas. Talvez a gente se afastou um pouco de Deus, talvez a gente fez alguma promessa, a gente fez uma promessa para Deus, não cumpriu, se sentiu culpado por aquilo e começou a se afastar mais, e aquilo vai gerando em nós uma angústia, e a gente às vezes não consegue nem explicar por que aquilo vai acontecendo, mas só sabe que está angustiado. Agora, a palavra de Deus vai nos dizer que quando existe essa angústia, o próprio Deus, Ele é o consolo que carrega, que enxuga e que nos dá a alegria necessária para que essa angústia seja transformada em alegria do Espírito Santo. Então, uma certeza nós já temos, que não existe angústia grande o suficiente, evangelista Daniel, que possa impedir a alegria de Deus transbordar no seu coração. Eu não sei se talvez alguém virou as costas, talvez alguém falou alguma coisa para você nessa semana.
Talvez você está passando alguma dificuldade pessoal, particular, no seu casamento, na sua casa, com o seu filho, eu não sei qual é. Mas eu sei de uma coisa, irmão. O Deus que assiste você nas suas angústias está disposto a te consolar nessa noite. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Não existe angústia grande demais que o nosso Deus não possa consolar. Paulo está falando isso aqui nesses versículos. E aí, por 3 vezes aqui nesta carta, 2 Coríntios, Paulo relatando sobre esses sofrimentos, essas dificuldades, ele vai falar sobre os açoites que ele tinha passado, sobre as prisões que ele já tinha passado, apesar que quando ele escreve essa carta ele estava em liberdade, mas ele já havia passado por prisões, ele já havia passado por açoites, ele já havia sido perseguido, né, pelos próprios irmãos dele. E ele vai dizer, nesta mesma carta de 2 Coríntios, que apesar de tudo isso acontecendo exteriormente no corpo dele, todas essas aflições, inclusive em 2 Coríntios ele chega a relatar em uma das prisões que ele foi preso, lá em Filipos. Quando ele foi preso em Filipos, ele vai dizer que ele foi açoitado e depois de todo machucado, não receber nenhum tratamento, obviamente, ele foi lançado na prisão. A prisão ali naquele tempo era um calabouço e muitas doenças eram transmitidas, não muito diferente de hoje, mas talvez naquele tempo ainda mais, por não ter alguns recursos que hoje se tem nas casas de prisão que existe no Brasil e no mundo todo. E Paulo, quando vai dizer sobre isso, ele vai falar assim: mas eu não me esquento, eu não me importo, porque apesar do meu corpo exterior enfraquecer, perecer, todavia o meu espírito se renova a cada dia, porque o mesmo Espírito de Deus habita dentro de mim. Oh, irmãos, aleluia! Talvez perseguições, talvez angústias, deterioração da sua saúde física esteja assolando você, ou algum conhecido seu. Mas a palavra de ânimo da parte de Deus para você é: o exterior pode até se deteriorizar ao longo dos anos, dos dias, mas o seu interior está sendo renovado pelo Espírito de Deus. Aleluia por isso. Glória a Deus. Graças a Deus. Nosso interior se renova a cada dia. E aí, no capítulo 5, capítulo 6, Paulo vai dizer sobre uma doutrina chamada doutrina da reconciliação. Ano passado, salvo meu engano, em julho, na ceia de julho, eu preguei sobre isso aqui. O ministério que nos foi concedido, o ministério da reconciliação. Nesse ministério, Paulo vai dizer que nós somos os responsáveis, eu e você, como igreja, separados, agora marcados com o selo da promessa, de ligarmos e reconciliarmos o homem que havia se afastado de Deus. Ele vai falar sobre essa doutrina da reconciliação. No capítulo 9 ele fala sobre dar ofertas generosas à igreja, para abençoar o reino de Deus aqui nessa terra. Ele fala, no capítulo 9 de 2 Coríntios. Depois ainda, ele vai dizer, naquele mesmo relato que eu falei para os irmãos, sobre ele subir, preste atenção aqui, não deixe que nada tire a sua atenção, subir ao terceiro céu. Ele vai dizer assim, que fez uma oração, o evangelista Daniel, para Deus. E aquela oração de Paulo, muito sincera, Paulo vai relatar sobre o mensageiro de Satanás, um espinho na carne que estava sobre ele, e não deixava ele viver talvez uma plenitude de perfeição em santidade, talvez, na presença de Deus. Não nos é relatado por ninguém, menos ainda pelo apóstolo Paulo, o que se tratava sobre isso. Mas era alguma coisa que assolava na carne, ou seja, alguma fraqueza que Paulo tinha na carne, talvez, ou talvez mesmo uma doença que impossibilitava ele de exercer o ministério como ele gostaria. Todavia é que quando Paulo faz essa oração a Deus, Deus, tira esse incômodo aqui. Tira esse negócio que está me impedindo de viver plenamente, talvez no ministério, talvez em santidade. Tira isso. Aí, Paulo vai nos dizer que Deus vira para ele, no mesmo momento, oh, aleluia, e diz assim para Paulo: Paulo, eu não vou tirar esse espinho na carne sua, porque não é sobre você, mas é sobre a minha graça em você. Porque apesar de você ser fraco, a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se tem pessoas que têm se sentido fracas aqui nessa noite, a palavra de Deus para você é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você reconhece que você não é nada. É quando você reconhece que você não pode. É quando você reconhece que você não vai dar conta de continuar, que Deus, o próprio Deus, vem dos céus, estende a mão para você e te faz levantar e andar na graça de Deus. Oh, glória a Deus. É a graça de Deus que nos alcança, irmãos.
Aleluia! E aí, nesse contexto aqui que nós estamos falando, Paulo vai dizer sobre a doutrina da aliança. E eu quero nos próximos minutos nos ater nisso aqui, para pensarmos juntos sobre esse assunto. Porque nessa doutrina da aliança, a doutrina da nova aliança, que está depois de Jesus Cristo, consumando todas as coisas, nela nos é revelada algumas coisas, inclusive, preste atenção para você entender aquilo que Deus quer ministrar no seu coração, para vivermos uma vida vitoriosa aqui neste mundo, para vivermos uma vida de glória renovada dia após dia do próprio Deus em nós. E eu queria compartilhar com os irmãos alguns pilares aqui, se o tempo nos permitir, sobre essa doutrina da nova aliança. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo, nesses versículos que a gente leu, ele tinha um otimismo indestrutível. A gente acabou de falar isso, né? Tanta dificuldade Paulo enfrentando, mas mesmo assim, acompanhe se você está com a sua Bíblia aberta, mas justamente nesse versículo 14, eu vou ficar com a minha versão, que eu quero ela. Diz assim: graças, porém, a Deus. Olha só, Paulo passando por tantas dificuldades, Paulo vai dizer ainda, graças, porém, a Deus. Mesmo vivendo tudo isso, graças, porém, a Deus. A gente leu aqui no versículo 17, eu já relatei com os irmãos. Neste momento havia falsos apóstolos ali no meio daquela igreja, vendendo a palavra de Deus, mercadejando a fé. Interessante que no dia de ontem, nesse final de semana, já tinha quase 5 meses que eu não ia na casa dos meus pais. Fui lá, estive lá, e ontem no almoço que estávamos ali, eu conversando com um amigo ali daquela cidade, ele relatando sobre uma parente dele que ele tem, que é de uma determinada igreja. Alguns talvez conheçam, mas eu não vou falar, não preciso de falar o nome dessa igreja. Mas lá nessa igreja ele falando que direto, né, essa parente dele chega com fronha de travesseiro, que diz, que é vendido lá nessa igreja, vende essa fronha de travesseiro, porque se você está sofrendo de insônia, é só você colocar que você vai dormir em paz. Se você não está tendo paz, você coloca essa fronha no seu travesseiro, que agora você vai ter paz, né? Como se fosse um amuleto ali, aquela fronha de travesseiro para conceder paz, sendo que só Jesus concede paz, né? E algumas outras coisas foram relatadas. Nesse tempo aqui de Paulo não era muito diferente disso. A fé estava sendo mercadejada, estava sendo vendida. Pessoas perspicazes para o mal, inteligentes para o mal, estavam usando, né, da sinceridade, da singeleza do coração dos irmãos aqui de Corinto, para ganhar dinheiro ali naquela igreja. E aí, Paulo, com tudo isso, apesar dessas pressões externas lá na igreja, apesar dos temores que Paulo tinha, com certeza Paulo tinha medo, irmãos, é humano igual a gente. Mesmo com tudo isso, Paulo diz assim: mas graças, porém, a Deus. Paulo tinha um otimismo indestrutível. E aí nessa carta ele diz como é que ele foi perseguido lá em Damasco. Paulo foi muito perseguido em Damasco, chegou até a ser açoitado lá em Damasco. Quando Paulo, recém-convertido ali, recém-ganhado por Cristo, desce a Jerusalém, ele não foi aceito lá em Jerusalém, mas mesmo assim Paulo diz, graças, porém, a Deus. Mesmo sendo perseguido em Damasco, mesmo não sendo recebido em Jerusalém, graças, porém, a Deus. Paulo tinha esse sentimento no coração dele. É interessante que quando no caminho lá de Damasco, que tem aquele encontro com Jesus Cristo, algumas pessoas não sabem disso, e eu queria te dar essa informação, se talvez você não sabia. Paulo não começou o ministério dele imediatamente, irmão Emerson. Depois que Paulo recebe a salvação ali de Cristo Jesus, a palavra de Deus vai nos dizer que ele fica 10 anos no anonimato, irmãos. 10 anos no anonimato. E mesmo ficando 10 anos escondido, sem ser conhecido por ninguém, sem estar pregando a palavra de Deus, sem estar fazendo o que ele queria fazer, graças, porém, a Deus. O que é que tem sido contrário à sua vontade hoje? Talvez um projeto que você tinha feito, né? Um projeto que você tinha feito. Às vezes a gente faz muito isso, né? E eu me lembro, quando eu trabalhava num determinado local, antes de começar a trabalhar no estado, eu trabalhava na loja americana, e eu estava numa função lá, e de repente surgiu, isso foi no ano de 2011, e de repente surgiu uma possibilidade de crescimento ali, né? E era quase certo. Eu estaria assumindo ali uma posição de supervisor que existia ali na época. Só que eu lembro que eu ganhava na época um salário mínimo, e comentei essa situação com meu pai, mas já comecei a fazer plano com o salário que ia entrar, irmão Eduardo, sem entrar. Já comecei a fazer até conta com o salário que nem tinha.
E aí meu pai falou assim: meu filho, mas você nem foi ainda. E aconteceu que depois eu não ganhei essa promoção que sairia, e acabei saindo da loja americana, mas tinha feito plano com algo que nem chegou a se concretizar. Talvez a gente faz isso, né? A gente faz plano com alguma coisa, mas vai acontecer assim, eu vou fazer assim, e as coisas começam a acontecer como a gente não quer. No negócio, talvez na família, talvez no nosso relacionamento com alguém. Começa a sair, como eu dizia aqui hoje de manhã, na ministração do Junão, aqui hoje de manhã, as coisas começam a sair fora do prumo, né? Fora do esquadro, fora daquilo que a gente tinha projetado. Mas a gente tem que aprender com essa palavra aqui: graças porém a Deus. Graças porém a Deus. Eu estou com um otimismo inabalável, indestrutível. Pode estar acontecendo todas as coisas exteriores contrárias à minha vontade, mas graças porém a Deus. A Deus. A gente olha para a saúde pública, irmãos, né? Não tem. Eu conversava hoje na parte da manhã com o pastor Luiz, falando sobre a pandemia, falando sobre o coronavírus, e ele falando: meu Deus, mas né, a vacina que talvez estava chegando, parece que vai ter que estudar um pouco mais para talvez vir, e mesmo assim, quando tiver aprovado, vai demorar para chegar aqui no Brasil. Então a gente olha para as notícias que tem vindo da saúde pública, talvez a gente não tenha motivo para dizer como Paulo, graças porém a Deus. Mas irmãos, esse otimismo que provém até mesmo do próprio Deus, se faz necessário para que a gente viva no centro da vontade de Deus. Essa gratidão que é achada nos verdadeiros adoradores, é ela quem atrai a atenção de Deus. E mesmo quando a gente está passando por situações que não queríamos estar passando, Deus nos alcança com a sua bondade e muda o quadro e a situação da nossa história, para provar que não é nós que fazemos, nem os outros que fazem por nós, mas é o próprio Deus que faz por nós. O que é, irmãos, que você precisa? Que não está como você queria, mas que você precisa, que você tem almejado para você. Comece a agradecer. Não está do jeito que eu quero ainda, mas graças a Deus, porque eu sei que Ele está no controle de tudo. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer assim: graças porém a Deus. Graças a Deus, porque a minha vida ainda está na palma da mão do meu Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus por isso. Eu e você, irmãos, temos que ter uma convicção no nosso coração aqui nessa noite. Nós não estamos jogados ao léu. Nós não estamos à deriva. Fomos colocados dentro de um barquinho e estamos solitários flutuando no mar da existência. Não. O próprio Deus é Ele quem está conduzindo esse barco. Amém por isso. Graças porém a Deus. Em segundo lugar, além desse otimismo indestrutível, Paulo, ele teve na sua vida, talvez possamos falar nessa palavra, um sucesso constante. Ainda nesse verso 14, olha só, verso 14: sempre nos conduz em, você pode falar essa palavra? Vamos aqui na versão que está projetada, que todo mundo, que sempre nos faz triunfar. Isso, irmãos, nesse segundo pilar aqui, o próprio Deus, olha só, a gente entende que a gratidão atrai a atenção de Deus, e o próprio Deus nos faz triunfar. Nos faz triunfar sempre. Não é somente um dia, isso é maravilhoso, irmãos. Não é somente um dia, não é somente um momento da nossa vida, mas é sempre. Em Deus nós somos mais que vencedores. Aleluia. Sempre é uma situação contínua, constante. Não muda do que acontece lá fora, porque na verdade é o que Ele está fazendo aqui dentro que faz sermos sempre vencedores. Aleluia por isso. E aí, irmãos, isso aqui não é que está relacionado a uma confissão positiva, né? Para quem não sabe, confissão positiva é aquela teologia que fala assim: não, tudo está na força do seu declarar, tudo está na força das suas palavras. É óbvio que palavras têm poder, né? Mas elas têm poder para dar vida e para dar morte. Mas nesse sentido de bênção, de prosperidade, elas têm poder quando procede realmente da vontade de Deus, né? Não adianta eu falar que Goiânia agora não vai ter mais demônios aqui nessa cidade, como se esperando que flechas sairiam aqui da minha boca, demônios começariam a cair na cidade. Blá, blá, blá. Não é assim. Isso é uma confissão positiva. Não é somente o profetizar, não é somente o falar, declarar, mas é ter isso como uma verdade em nossos corações e fazer para que isso realmente aconteça. Então, isso aqui é mais do que uma confissão positiva. Isso aqui é mais do que uma determinação que a gente fala nos nossos lábios, na nossa língua. Isso que Paulo está falando. Porque tem gente, e muitas palavras, pregações hoje,
tem algumas coisas que precisam ser revistas, e eu queria te chamar a atenção, como seu pastor aqui, e na verdade como um servo de Deus aqui nesse momento, que às vezes a gente deixa prosperar palavras no nosso coração, de pessoas que a gente ouve, que estão ministrando, e a gente acaba vivendo um evangelho diferente daquilo que Deus já havia, ou projetou desde o início, desde antes da fundação do mundo, para que vivêssemos. Entenda, hoje muito tem se pregado que a gente é gigante, né? Não, dentro de você tem uma força capaz de conquistar o mundo inteiro. Claro que dentro de nós habita o Espírito Santo. Só que eu e você, na verdade, irmãos, somos frágeis. Eu e você, na verdade, nós somos debilitados. Muitas vezes a gente se cansa, como eu dizia no começo, tem dia que a gente está angustiado, sem até saber por que eu estou angustiado. Eu me lembro uma vez, tá aqui os irmãos, né? Mas eu me lembro uma vez que nós havíamos acabado de assumir a congregação lá do Parque da Colina. E nós ainda não tínhamos filhos, eu e a Nayara. E eu me lembro que eu virei para ela um dia, após um culto de domingo, salvo me engano. Não foi no domingo ou foi numa quarta? Foi um desses 2 domingos. Mas eu cheguei em casa, irmãos, bateu uma angústia no meu coração. Tinha um mês, provavelmente, que a gente estava na frente daquele trabalho. E eu falei para ela, meu Deus, eu não quero mexer com isso não. Eu não quero mais pastorear. Eu vou chegar lá no pastor presidente, vou conversar com ele. Uma angústia do nada, algo diabólico mesmo, assim. Na nossa fraqueza, né? Encontrou lugar na minha fraqueza de homem. E aquele pensamento ficou ali. Só que logo eu me ajoelhei em oração. Deus renovou ali minhas forças e manifestou a graça dele. Só que dentro disso, então, na verdade nós não temos nada de gigantes. Nós somos seres limitados, né? Muitas pessoas, e principalmente aqueles que não confiam e têm Deus como Senhor das suas vidas, colocou a sua esperança na ciência e agora está frustrado. Colocou a sua esperança na economia e agora está frustrado. Colocou a sua esperança na política e agora está frustrado. Só que eu e você não temos a nossa esperança em nada disso, mas a nossa esperança está no nosso Deus. É por isso, é pela nossa esperança estar sempre em Deus, que Ele sempre nos faz triunfar. É um sucesso constante na presença de Deus. Aleluia, nele nós somos mais que vencedores. Em terceiro lugar, irmãos, Paulo vai nos falar sobre um impacto inesquecível que eu e você temos e exercemos na vida das pessoas, ou pelo menos devemos exercer. Se você pode, no versículo 14 e 15 ainda, a palavra de Deus no final do versículo 14 vai dizer assim: nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar, o quê? Se você puder repetir, eu agradeceria. Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Agora, veja isso que Paulo está falando. Perfume, sobre essa fragrância. O perfume, irmãos, ele não grita, né? Ele não chega no lugar chegando, cheguei, estou chegando aqui, eu sou o perfume, sou a fragrância. Só que o perfume, aonde ele chega, ele exala o perfume dele. Ele se impõe com a sua presença. Não sei se você teve já a experiência de talvez entrar no elevador, né? Dos dois jeitos, né? Tanto quando tinha um odor ali dentro, mas principalmente quando tinha aquele perfume gostoso, né? E você cheira, nossa, mas passou alguém aqui com um perfume cheiroso, né? Que perfume é esse? Se eu soubesse o nome, até compraria esse perfume. O perfume faz isso. Ele não fica falando de si mesmo, mas onde ele chega, ele coloca a diferença no lugar onde ele chega. O ambiente se muda, fica mais cheiroso, fica mais agradável quando há um perfume, uma fragrância ali naquele ambiente. E sabe o que é interessante? Quando eu e você fomos lavados, fomos remidos no sangue de Jesus, selados com a marca do Senhor Jesus Cristo, aonde a gente chega, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Isso significa, irmãos, ter identidade. Há alguns lugares que até como estratégia de marketing em algumas lojas, eles deixam uma fragrância sempre constante ali, para que quando você sentir ela em outros lugares, você se remeta e lembre daquela loja. Da mesma maneira é a fragrância que Deus, em Cristo Jesus, no seu Espírito Santo, depositou em nós. Aonde nós chegamos, nós devemos fazer as pessoas se lembrarem que tem um Deus, que existe um Senhor, que existe um Salvador, que existe um transformador através da nossa presença.
certo homem no passado disse assim: olha, pregue muito em todos os lugares que você for, e se for preciso, use as palavras, porque a nossa pregação é com o nosso testemunho, a nossa pregação é com a nossa vida, a nossa pregação é com a nossa postura, não só diante de Deus, mas principalmente diante dos homens, porque a gente às vezes pode sermos alguém diante dos homens, mas Deus nos conhece no nosso interior, no nosso íntimo, e sabe quem realmente somos. Deus sabe se existe uma máscara, Deus sabe se existe um véu que esteja acobertando alguma coisa, ou disfarçando, ou tentando disfarçar alguma postura errônea, ou alguma prática pecaminosa, ou alguma conduta diversa que fere o princípio da palavra de Deus. Mas aí Paulo vai nos dizer que a pessoa que foi lavada por Jesus, que já foi restaurada por Jesus, aonde ela chega, há uma fragrância, há o bom perfume que se exala através da vida dessa pessoa. Irmãos, e é interessante nisso aqui, que Paulo vai dizer: nós somos o perfume, o bom perfume de Cristo, versículo 15. Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para os que se perdem, nós somos cheiro de morte para a morte. Para aqueles que são para a vida, nós somos cheiro de vida para a vida. Talvez algumas vezes, não sei se você já havia lido esse versículo, mas talvez algo ficou sem entender aqui, né? Eu queria te explicar isso aqui. Quando a gente leva a palavra de Deus, se pelo nosso testemunho, ou até mesmo pelas nossas palavras, evangelista Daniel, há duas atitudes que podem ser manifestadas nas pessoas que estão ouvindo o testemunho de Cristo através da nossa prática diária. Ou essas pessoas recebem o evangelho de Jesus, eu queria te chamar a atenção aqui para você entender isso. Ou as pessoas recebem o evangelho de Jesus, ou rejeitam o evangelho de Jesus. Esses que recebem, eles são para a vida, porque receberam a palavra, neles agora foi enxertado o Espírito de Deus, e estão direcionados para a vida. Aqueles que rejeitam o evangelho, esses são para a morte, porque rejeitaram a palavra da vida, e por isso a gente exala cheiro de morte para aqueles que são para a morte. Paulo está falando justamente sobre isso. E agora é interessante, irmãos, é por isso que nós estamos falando aqui de um impacto inesquecível que exercemos na vida das pessoas. Você, olha para mim em nome de Jesus, você foi plantado aqui nessa terra para ser esperança em meio ao caos. Você foi plantado aqui nessa terra para ser paz em meio à guerra. Você foi plantado aqui nessa terra, algumas pessoas ainda não começaram a glorificar, para ser bênção mesmo em meio à maldição. Você foi plantado aqui nessa terra para manifestar a glória de Deus mesmo em meio à escuridão que assola o mundo. Você foi plantado por Deus para exalar o perfume de Cristo. E aí o interessante é que o próprio apóstolo Paulo, no versículo 16, ele vai perguntar: mas quem pode exalar o perfume de Cristo? Quem é idôneo para isso? Olha lá. E para essas coisas, quem é idôneo? Quem pode exalar o perfume de Cristo? Nos versículos seguintes ele nos deixa sem resposta, mas lá no capítulo 3, a partir do verso 4 e 5, ele começa a nos responder: quem que pode exalar o perfume de Cristo? 3, 4 e 5. E por intermédio de Cristo, que temos tal confiança. Deixa eu corrigir. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não por nós mesmos, que não somos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Olha que interessante. A pergunta que Paulo faz anteriormente é: quem é suficiente para ter um otimismo indestrutível? Quem é suficiente para ter esse sucesso, esse triunfo constante? Quem é suficiente para exalar, para ter esse impacto inesquecível na vida das pessoas? Será que existe alguém? Será que tem alguma pessoa? E aí, aqui naquela doutrina da nova aliança que eu falei, Paulo começa a falar aqui. Vamos entender, se você ainda não sabe, a doutrina da velha aliança, rapidamente em um minuto. A doutrina da velha aliança, irmãos, ela consentia na força daquilo que as pessoas podiam fazer. Ou seja, a lei que Deus havia dado para Moisés lá no Monte Sinai não poderia ser transgredida. E para não ser transgredida, os homens contavam somente com aquilo que eles poderiam fazer.
Ou seja, dependiam deles, somente deles, da força deles, para eles ter comunhão com Deus, para eles andarem em santidade. E aí, Paulo aqui nesse versículo vai dizer que a nossa suficiência vem de Deus. É interessante que quando Deus dá a lei para Moisés, evangelista Daniel, quando Moisés chega com aquelas tábuas pela segunda vez, o povo de Israel vai dizer: Moisés, nós faremos tudo o que o Senhor te ordenou, tudo que o Senhor falou para você nós faremos. Eles fizeram? Me responda, igreja, em nome de Jesus. Eles fizeram? Não. Israel não obedeceu a Deus, pelo contrário, foi um povo de dura cerviz, um povo reclamão, um povo murmurento. Por isso que aquela geração que saiu do Egito não herdou a terra prometida. Agora, foi por falta deles quererem? Também não. Não foi por falta deles quererem. Só que dependia somente deles. E mais uma vez, como eu já disse aqui essa noite, o nosso poder, a nossa força, ela é limitada. É a graça de Deus que se renova em nós, que nos dá poder, que nos dá força, para que a gente possa viver conforme aquilo que Deus tem projetado para a nossa vida. Paulo fala disso aqui. Não é que o povo de Israel não era sincero, que faltava sinceridade, mas é porque dependia somente deles. Mas nessa aliança que vivemos, que foi consumada por Cristo ali na cruz, que Paulo está falando aqui, não depende mais de nós. Tem muitas pessoas, irmãos, que acham que é do muito fazer, do muito lutar, do muito buscar, pessoas que acham que ela mesma é capaz de trazer a paz para a família dela. Não, é eu que vou trazer a paz para o meu casamento, para a minha vida, vai depender de mim, sou eu que vou trazer um novo tempo aqui para a minha vida. São pessoas que nunca viverão o melhor de Deus aqui nessa terra. Podem até a priori, escute isso, pode até a priori ter um sucesso, mas é totalmente passageiro. Totalmente passageiro. Pode até ter um sucesso financeiro, ou conseguir algumas coisas, conquistar algumas coisas, mas rapidamente tudo aquilo ali se passa, porque foi conquistado pela força do braço daquela pessoa. E tudo que é conquistado por nós é limitado. Agora o que vem de Deus, a palavra de Deus diz que é eterno. O que vem de Deus é perene, não passa, é pleno. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Efésios capítulo 6, que Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu para sentarmos nas regiões celestiais e vivermos a plenitude de Deus. Aquilo que vem de Deus não passa. Pessoas que ficam correndo de um lado para o outro, buscando algumas coisas. Esses dias eu perguntava para um irmão, na verdade já faz algum tempo, nem foi aqui, perguntava para um irmão de uma determinada pessoa que estava sumida da igreja, e ele me respondeu: não, pastor, ela está vindo assim mais de 15 em 15 dias mesmo, porque ela está muito cansada, por causa do trabalho e tudo. Eu naquele momento falei: tem razão, Só que tudo, irmãos, que a gente conquista com o que a gente pode fazer, isso algum dia passa. A palavra de Deus mesmo vai dizer que é a presença do Senhor, que ordena a bênção. Essa vida constante que a gente está falando, esse impacto inesquecível na vida das pessoas, não vem do nosso muito trabalhar. Essa vida de santidade, de viver o princípio, essa vida de viver uma comunhão com Deus, não vem daquilo que a gente pode fazer, mas vem da graça de Deus. E isso da mesma forma que às vezes nos traz uma exortação, porque peraí, se eu estou priorizando mais outras coisas do que a presença de Deus, então eu preciso priorizar mais a presença de Deus. Da mesma forma que surte essa exortação, ela também vem nos consolo para a gente, porque não depende de mim, mas depende somente da graça de Deus. A velha aliança era por o que as pessoas faziam, mas na nova aliança é pelo que Ele já fez em nossa vida. Aleluia! Glória a Deus por isso, irmãos. Sabe o que é maravilhoso nisso tudo? Às vezes, acompanhe comigo essa ilustração 7:40, eu já vou terminar no último tópico. Às vezes a gente tem um carro, a gente coloca toda a nossa família dentro desse carro e empurra esse carro e quer que esse carro ande e faz o esforço ali com o nosso braço e tenta às vezes colocar numa ladeira, na ladeira desce, mas logo já tem uma subida e a gente não consegue empurrar ele para continuar andando. Só que no carro tem um motor, e esse motor ele só funciona se aquela chave for colocada e ligada ali aquele motor. Deus é o motor, irmãos, que impulsiona as nossas vidas, e Ele só está esperando você
colocar a chave e acionar ele na sua vida e dizer: Deus, ele já está em suas mãos. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Eu não dou conta mais de fazer, mas eu sei que o Senhor vai estar fazendo por mim. As minhas forças acabaram, mas eu sei que a destra do Senhor, ela é forte o suficiente e jamais se acabará. Aleluia! Glória a Deus por isso. É a graça do Senhor. Do alto, irmãos, vem esse poder para impulsionar esse motor. Hoje a gente tem muito falado sobre isso, né? Principalmente no ramo aí da psicologia, sobre autoajuda, né? E com Deus não se trata de autoajuda, mas sim da ajuda que procede do alto. Aleluia por isso. Graças a Deus. Eu não sei qual ajuda que você precisa, irmãos, nessa noite, confesso. Talvez algum ou outro aqui eu saiba, mas na maioria eu não sei. Ou uma grande parte eu não sei. Talvez para vencer isso que tem incomodado você, tirado a sua santidade, te afastado da presença de Deus. Talvez no sentido financeiro, no sentido terreno, algum projeto, algum sonho que você tem lutado tanto para acontecer, mas não tem acontecido. A palavra de Deus para você é: Deus já está fazendo por você. Não é pelo que você pode fazer, mas pelo que Ele já fez por você. E para terminarmos, irmãos, aqui, no quarto pilar aqui da palavra de Deus, no quarto pilar para vivermos essa vida de vitória, como eu disse no começo, versículo 17, Paulo fala sobre uma integridade irrefutável. Integridade irrefutável. Porque nós, e eu já termino em 5 minutos, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo nesse versículo aqui, como eu já disse no começo, ele está refutando aqueles falsos mestres, aqueles falsos apóstolos ali na igreja, esses camelôs da fé que existiam ali. E ao contrário desses camelôs da fé, Paulo ele tinha uma vida íntegra, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Paulo mesmo chega a afirmar: eu não prego o evangelho de mim mesmo, não é para beneficiar a mim mesmo, eu não viso lucro, eu não quero receber algum benefício de vocês, irmãos, mas o evangelho que eu prego procede do próprio Deus. Paulo está falando isso aqui, é uma vida íntegra, uma integridade irrefutável. E aí é pela força do Espírito Santo, não por nós, que a gente pode viver essa integridade irrefutável. Paulo tinha esse segredo de viver uma vida, mesmo com pressões, mas sem pressão interior, mesmo com dificuldade, mas sem dificuldade interior. E ele não precisava em nenhum momento comercializar a palavra de Deus, porque ele sabia que fora o próprio Jesus que havia o comissionado e havia designado para uma obra muito grande de salvação de almas, de transformação de vidas. Às vezes, algumas pessoas, na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, mas atenhamos-nos aqui no sentido espiritual para terminarmos, visa muito o crescimento, a popularidade, né? Quer estar à frente, quer estar sob os holofortes, deseja receber o reconhecimento humano. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas já saíram, né? Às vezes estavam em alguma igreja, saiu da igreja, não fiz tal coisa, nem me falaram nada, nem me agradeceram, nem nada. Só que Paulo fala sobre isso aqui. Não queria e não estava buscando reconhecimento de homens. Só que tudo o que Paulo fazia é porque ele era somente, preste atenção, somente um mordomo fiel. Paulo sabia do talento, do dom que Deus havia depositado dentro dele. E eu queria te convidar a analisar contigo aí com Deus nesse momento. Qual foi o talento e dom que Deus depositou dentro de você? Que você tem deixado esfriar, ou até mesmo para algumas pessoas, e até você mesmo acha que morreu. Mas a palavra de Deus para você não morreu. Deus depositou um talento dentro de você e só espera que você, como mordomo. O que é um mordomo? Alguém que cuida de algo, alguém que cuida de um patrimônio de outra pessoa. Cuide daquilo que Ele depositou na sua vida. Isso aí, meus irmãos, vai te levar para uma vida vitoriosa aqui neste mundo. Eu queria te convidar a ficar de pé neste momento. Nós não buscamos essa popularidade, a gente não busca riqueza, mas a gente busca servir a Deus perfeitamente, porque a gente entendeu aqui nessa noite que a nossa vida, essa vida de vitórias que muitas vezes a gente prioriza, ela é somente consequência do nosso serviço ao nosso Deus. Eu quero ainda, irmãos,
ministrar aqui através dessa oração sobre a sua vida. Talvez em alguns momentos, ou essa mensagem por completo falou demasiadamente ao seu coração, como falou ao meu quando eu estava preparando ali em meu quarto. E eu sei que na sua sinceridade, na sua humildade perante Deus aqui nesse momento, naquilo que você precisa, naquilo que você necessita de ser tocado aqui nessa noite, em nome de Jesus, através dessa oração, o Espírito Santo vai te visitar aqui agora, em nome de Jesus, irmãos. Não é por mim, mas essa é a palavra de Deus que está sendo falada aqui. Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos na sua presença, Pai, em primeiro lugar, para agradecer ao Senhor pela sua bondade infinita em nossos corações. Assim também, ó Deus, eu sei que em cada coração que aqui está, o Senhor ministrou de uma maneira especial e diferente. O Senhor trouxe uma verdade, o Senhor trouxe, ó Deus, a vontade do Senhor manifesta. Pai, em nome de Jesus, na qualidade de servo do Senhor, eu quero aqui interceder por cada um dos teus filhos que aqui está. Deus, vai visitando cada coração aqui nesse momento em nome de Jesus. Pai, que a sua unção possa ser derramada de uma maneira especial em cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Aquelas pessoas, meu Deus, que têm assistido mais a dificuldade e têm às vezes não atentado à gratidão e não têm dado graças ao Senhor, que o Senhor possa mudar, ó Deus, esse coração para agradecer ao Senhor e conduzir os teus filhos a uma vida plena aqui neste mundo, conduzir a sua igreja a uma vida de conquista, para que o seu nome seja glorificado. Deus, em nome de Jesus, que em nossos corações, que em nosso espírito, aonde quer que a sua igreja que aqui está passe, possamos exalar o bom perfume do Espírito Santo, que aonde o nosso pé pisar, possa haver uma mudança, uma transformação no ambiente, que a paz seja expandida através da nossa vida, que a alegria seja expandida através da nossa presença, para que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Se você concorda com isso, eu te convido a dar o seu melhor, glória a Deus, aqui nessa noite. Oh, aleluia! Glória a Deus. Receba o renovo da parte do Espírito Santo de Deus essa noite. Receba o milagre que você precisa da parte do Espírito Santo de Deus essa noite. Eu quero ministrar aqui agora, o Espírito Santo manda fazer isso. Pessoas serão curadas dessa semana. Pessoas que estarão indo ao médico receberão notícias novas essa semana. Pessoas nos seus comércios serão prósperas essa semana. Essa semana Deus vai agitar as águas da sua vida. Nesta semana Deus vai agitar as águas da sua família, da sua finança. A presença de Deus vai te marcar em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmão. Em nome de Jesus, tome o seu assento.